Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui diretamente do nosso QG, tá? Então, mais uma vez sejam bem-vindos aí a todos e neste vídeo vamos dar sequência à nossa série de análise de bancos, os 4 maiores bancos que temos. Fizemos a análise de Itaú, tá? E agora vamos analisar Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil é um ativo que muitas pessoas perguntam se ainda vale a pena, se não vale a pena, se dá para comprar. E o que a gente vai fazer? Vamos jogar tudo aqui numa planilha fazendo comparativo de cada tópico de performance, de risco, de projeção de preço e ver aí qual que está mais interessante. Em 2021 eu fiz uma sequência parecida como essa da análise de bancos e a gente fez a recomendação de Banco do Brasil em 3 vídeos consecutivos. Eu particularmente também coloquei ali na minha carteira e foi mais de 70% nesses 2 anos, mais de 70% de valorização no ativo, só em dividendos mais 33% e os ganhos também vieram, porque comprei as ações por bons preços, estava sendo negociada com desconto e usei o mercado de opções para gerar renda e diminuir ainda mais o meu preço médio nas ações. Então, o cenário aí fantástico, pode ser que a gente tenha condição aí parecida como essa. Será? É as perguntas que eu acabo recebendo, se ainda vale a pena ou não, se o ativo não subiu demais, se não está esticado demais. Então, se vocês fizerem análise, como vou mostrar aqui, para qualquer ativo, a expectativa é que você tenha resultados excepcionais no longo prazo e até mesmo acima da média. Então, antes da gente começar, já deixa o seu joinha aí, o seu like, se inscreve no canal clicando aqui no botão e ativa o sininho de notificação, senão você vai perder o próximo vídeo falando sobre os bancos, tá? Então, vamos nessa. Bom, primeiro que quando eu comecei no mercado, buscando boas empresas por bons preços e tudo mais, eu acabava olhando só a questão de performance do ativo, se era uma empresa lucrativa, se não era, e a questão de preço, se o ativo estava sendo negociado com desconto ou não. Ao longo do tempo, alguns ativos da minha carteira acabaram bombando, né? Bombando no sentido ruim, tá? Que acabou não indo tão bem. E aí tem um detalhe que é super importante, que começou a ganhar mais foco, principalmente aí depois da crise dos bancos nos Estados Unidos, né? Os bancos regionais, é a questão da importância de se olhar para o risco. O risco é que é a alavancagem da empresa, quanto que ela tem de dívida, a capacidade de pagamento da dívida, senão acaba virando uma bola de neve, a empresa se complica e depois compromete os resultados, tanto da empresa quanto os nossos, que agora seremos sócios, né? Então, passando aqui por esses 3 pontos, a gente consegue ter resultados consistentes, a gente consegue ter ativos seguros e que podem proporcionar uma excelente rentabilidade, que olhar basicamente os indicadores de performance, se a empresa está performando, se a empresa é uma empresa que, independente dos cenários positivos e negativos, continua performando bem. Risco, a importância de olhar como é que faz análise de risco, qual a capacidade da empresa de pagamento das suas dívidas, qual que é o tamanho da sua dívida e tudo isso. E a gente tem, obviamente, preço. Não adianta querer comprar o mercado da esquina pelo preço do Walmart, porque o seu resultado acaba sendo ínfimo também. Bom, então o nosso primeiro passo aqui é, obviamente, analisar a lucratividade. O que eu vou fazer aqui é um pouquinho diferente, que é registrar aqui numa planilha, porque aí dessa forma conseguimos fazer o comparativo. Eu utilizei aqui algumas fontes, tá, para analisar esses dados. Usei o Status Invest, usei o brinvest.com e usei na Infomoney também, porque alguns dados, algumas plataformas me dão dados, alguns dados de balanço patrimonial que em outras não tem, algumas me dão dados de dívida líquida que outras não têm, então a gente tem que ir caçando aí essas informações. Bom, então a gente tem aqui Banco do Brasil, e vamos colocar aqui ó, em pretinho, Banco do Brasil e Itaú, né? Então Itaú que a gente vai registrando aqui, inclusive aproveitar para falar que vou fazer algumas correções nos dados de Itaú, que fui puxando aqui também dessas outras plataformas e fazendo ajuste conforme colocando na planilha, tá? Então a primeira coisa que a gente olha aqui é o crescimento do lucro líquido composto, ou seja, o quanto que o lucro líquido cresceu em média por ano. Esse é um fator interessante, que ele pega os últimos 5 anos, é o indicador chamado de CAGR,
Então ele fala, ó, o lucro líquido de Itaú cresceu 5,57% ao ano nos últimos 5 anos. Banco do Brasil cresceu 24,79%. Então aqui a gente já tem uma condição aí que é bem interessante, tá? É bem positivo aqui porque o ativo consegue ter está tendo uma lucratividade, está tendo um lucro muito acima do seu par. E agora, crescimento do patrimônio líquido, quanto que o patrimônio líquido está crescendo aqui dessa empresa. Eu peguei dos últimos 5 anos, salvo engano, no vídeo de Itaú eu peguei 10 anos, tá? Mas peguei aqui para ficar um comparativo parecido com o lucro líquido, eu peguei dos últimos 5 anos e o quanto cresceu o patrimônio líquido da empresa ao ano nos últimos 5 anos. Itaú, que cresceu 3,68%, e Banco do Brasil cresceu 10% ao ano, interessante porque vem numa condição bem acima da inflação. Aqui a gente tem dados de EBITDA. Os dados de EBITDA, o EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, amortizações, depreciações, que basicamente é a geração de caixa da empresa. Então Itaú teve um EBITDA de 41 bi, Banco do Brasil teve um EBITDA de 41 bi, um pouquinho abaixo, né? O Itaú foi quase 42 bi e Banco do Brasil 41,20. Guarda essa informação porque ela vai ser importante depois na análise de risco, tá? Agora eu quero olhar qual que é o retorno que as empresas têm sobre o patrimônio líquido dela. Então, primeira coisa que eu olho, se tem um lucro líquido crescente, qual que é o retorno que a empresa tem sobre o seu patrimônio líquido. E é como eu falei no outro vídeo, é o seguinte, patrimônio líquido, vamos dizer que você tem 100 mil reais de patrimônio que você foi investir e teve um retorno de 10% no ano. Você teve um retorno de 10% sobre o seu patrimônio líquido. Mesma coisa para as empresas. Itaú consegue 17,72% de retorno sobre o patrimônio líquido dela e Banco do Brasil 19,71%. Então, pontuação aqui positiva também para Banco do Brasil, né? Então a gente tem tanto de crescimento de lucro líquido, crescimento do patrimônio líquido, retorno sobre o patrimônio líquido. Agora, vamos à análise de risco. Beleza, o que eu quero olhar no risco aqui? Pensa o seguinte, a gente teve a crise, né, estourando ali o início de uma crise bancária lá nos Estados Unidos. Então o que aconteceu? A gente teve o Silicon Valley Bank e outros bancos que acabaram falindo. E eram empresas que tinham uma performance muito interessante, crescimento do seu patrimônio líquido, o crescimento do lucro líquido, um ROI, margem de lucro absurda, e as empresas quebraram. Por quê? Principalmente por causa das dívidas. Então, se você tem uma dívida muito grande, principalmente de curto prazo, e que se ela é exercida, as empresas têm que pagar. E se ela não tem dinheiro para bancar com aquela dívida, ou ela vai ter que pegar mais empréstimo, que vai sair muito mais caro para a rolagem das dívidas, só que ela já tem uma dívida absurda, então dificilmente ela vai conseguir esse processo de empréstimo, de rolar as dívidas, ou vai ter que eventualmente entrar num processo de recuperação judicial, daí é ladeira abaixo, tá? Então a gente viu esse caso para diversas empresas. Então para isso eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho que olhar aqui, ó, eu tenho que olhar o que a empresa tem de passivos, de ativo circulante, que são os ativos que a empresa tem de maior disponibilidade, maior liquidez, que entra caixa, contas a receber e alguns dados nesse sentido, e o que a empresa tem de passivo circulante, que são parte das dívidas de curto prazo também. Então uma coisa que eu posso olhar é a liquidez corrente. Bom, a liquidez corrente do Banco Itaú é 0,36, ou seja, ela tem 36% em ativos do que tem de ativos de curto prazo, de alta liquidez, do que tem em dívidas de curto prazo. Então, beleza, se estourasse ali as dívidas vencessem, ela não teria caixa nem liquidação dos ativos para pagar. Banco do Brasil está numa situação aqui até um pouquinho pior, né? A gente tem aqui 0,15, então ela tem muito mais aqui dívidas, 1 trilhão, 622 bi, 371 de dívidas aqui de curto prazo e um ativo circulante de 251 bilhões. Então, aqui a gente tem esse ponto. Legal. Na parte do risco, é interessante a gente analisar se a empresa tem disponibilidade financeira para
conseguir essa dívida, mas é muito mais importante que a empresa não precise liquidar seus ativos. É muito mais importante que a empresa consiga ter uma geração de caixa que seja suficiente para pagar e bancar essas dívidas de curto prazo, que vão vencer ali em menos de 5 anos. Então, olha que coisa interessante. A gente vai olhar aqui a dívida líquida dessas empresas, que eu precisei buscar em outros sites, tá? Dívida líquida você pega a dívida da empresa, né, todas as contas que ela tem a pagar de curto prazo, você pega todas as dívidas, na verdade, que a empresa tem, todas as contas a pagar que a empresa tem e tira o que ela tem de caixa. Beleza, como se ela não fosse mexer no caixa. E a gente vai ver o seguinte, qual que é a dívida que a empresa tem dividido pelo EBITDA? Ou seja, se ela gera aqui, ó, pega Banco do Brasil, 41 bi de caixa e ela tem 55 bi de dívida líquida, né? Então, o que acontece? Em aproximadamente 1 ano, 1,34 anos, essa empresa conseguiria, na sua geração de caixa, quitar essas dívidas. Então, a alavancagem baixa, tanto para Itaú quanto Banco do Brasil. Tá? Obviamente aqui eu não vou nem marcar de vermelho, mas eu vou marcar aqui Itaú de verde, porque as duas têm uma condição de alavancagem baixa. Se a gente for olhar os bancos americanos, essa dívida por EBITDA vai para 19, 20. Então a empresa tem que ter muita disponibilidade de caixa, porque se as dívidas de curto prazo são exercidas, ela tem que ter caixa para pagar, porque a geração de caixa daquela empresa não é suficiente para cobrir essas dívidas. Então, a gente tem dois aspectos aqui bem positivos. Valor patrimonial por ação. O que é o valor patrimonial por ação? Vamos dizer assim, ó, você comprou uma ação da empresa e a empresa resolveu encerrar as suas operações. Então, o que acontece? Ela vai liquidar todos os seus ativos, pagar todas as suas dívidas, né, que são os seus passivos, e vai sobrar para cada acionista. Em Itaú, R$ 17,50 e Banco do Brasil, R$ 56,97. Agora eu quero saber, em termos de preço, quanto que essa empresa está negociando, quantas vezes ela está negociando o seu valor patrimonial por ação. Itaú está na casa dos R$ 26, seu valor patrimonial por ação é R$ 17,50. Banco do Brasil está na casa dos R$ 44 e o valor patrimonial por ação é de R$ 56,97. Então aqui já chama atenção porque ela está negociando abaixo do seu valor patrimonial por ação. Léo, por que isso acontece? Bom, principalmente aqui no Brasil, por causa de ser uma empresa muito mais ligada, digamos assim, obviamente ao governo, né? Então, a gente tem todas essas questões políticas que acabam influenciando aí no preço. Só que a gente tem um histórico do PVP, né? Então, em momentos de otimismo, esse valuation fica alto, a gente chegou já a ver a bater 1,47 de PVP. Em momentos de pessimismo, esse PVP fica alto, o valuation fica baixo. Por quê? Porque as pessoas, principalmente taxa de juros também, as pessoas acabam precificando por um valor menor essas empresas. E são nesses momentos de pessimismo que surgem as maiores oportunidades de compra, porque quando vier o momento de otimismo, essas empresas acabam se valorizando bastante, que é normalmente quando a pessoa física quer entrar em um ativo, né? Então vamos lá. Earning Yield. Léo, o que é isso? Isso aqui é basicamente, se você comprasse a ação agora, qual que seria, com base no lucro dela por ação, qual que seria o lucro que você teria, que sobraria para você? Em Banco Itaú, 11,74, Banco do Brasil, 25,22. Então significa que se você compra uma ação de Banco do Brasil hoje, com o lucro que ela tem habitualmente, você teria um retorno aí de 25,22 pelo preço que você comprou a ação. Então isso daqui sugere, esses dois pontos sugerem que a ação está sendo negociada com excelente valor em termos comparativos, tá? Bom, aqui eu marquei o contrário, que é Itaú, que tem que estar de verdinho, tá? E aqui, beleza, Banco do Brasil. Então vamos lá. Aqui eu fiz algumas projeções, a projeção que eu fiz foi por PVP.
Eu poderia pegar outros indicadores para fazer projeção de preço. Por que eu gosto de pegar o valor patrimonial por ação? Porque o lucro, eu poderia pegar pelo lucro, tá? Expectativa de crescimento de lucro e tudo mais, mas o lucro é muito instável. Minha projeção daria ou muito para cima ou muito para baixo e teria uma margem de erro muito maior. O lucro é muito instável, vai depender de diversos fatores. Então pego as projeções pelo valor patrimonial por ação. Então aqui eu peguei um preço-alvo com crescimento do seu patrimônio líquido ali de cada um, né? No crescimento de patrimônio líquido se mantiver ali 5,57, 24,79 e peguei um PVP otimista, que dá 2,13 para Itaú e 1,45 para Banco do Brasil, que é próximo às suas máximas que elas tiveram no histórico de PVP. Então isso me dá uma projeção para Itaú de 44,66, para Banco do Brasil de 133,06. Então a gente tem aqui um espaço de ganho em um momento otimista que possa ser muito interessante. Com preço neutro, ou seja, o PVP na média, onde ele se mantém na média, que no caso de Banco Itaú é 1,85 e Banco do Brasil é 1, o Banco do Brasil tende a negociar por ser ligado ao governo com PVP menor, a gente tem um preço neutro de 38,79 para 5 anos, tá? Já em Banco do Brasil, 91,77. E aqui é pessimista, ó, tem que trocar aqui. Pessimista. E o preço pessimista seria 71,58 para Banco do Brasil, 28,10 para Itaú. Bom, peguei uma média desses valores aqui e projetei um resultado esperado. Então, dá para 5 anos 41% de retorno para o Itaú, 122% de retorno para Banco do Brasil. Léo, vai dar isso especificamente? Não, vai depender de diversos cenários do mercado. Se a empresa vai reduzir o tamanho de seu patrimônio líquido, se ela vai manter essa constante de crescimento, se não vai. É por isso que eu falei que eu gosto bastante de pegar aqui o PVP. Por quê? Porque o valor patrimonial por ação, se a gente for olhar aqui, ó, valor patrimonial por ação, ele cresce numa constante. Ele cresce de uma forma muito mais linear do que se eu estivesse olhando os indicadores de preço. Que ó, você vê aqui vai oscilando muito, tá? O lucro por ação, principalmente em ativos que não são mais tão sólidos assim. Preço é super importante, tá, pessoal? Porque entra muito naquela condição que eu falei. Você prefere comprar o mercado da esquina. Vamos dizer que você recebeu a proposta de se tornar sócio ali do mercadinho da esquina que está bombando. E aí o cara vai vender as ações ali para você. Ele fala, ó, eu quero no meu mercadinho daqui da esquina 10 bilhões, tá? O valuation que eu fiz. E aí você vai fazer o cálculo, você vai ver ali qual que seria o seu lucro se você pagasse por isso, ia dar, sei lá, 1% ao ano. Você vai falar, não quero, é melhor eu colocar numa renda fixa. É a mesma coisa aqui, tá? Então, preço importa, principalmente porque eu tenho espaço para pegar um ganho que seja muito mais expressivo. Prefiro comprar eu prefiro comprar o Walmart pelo preço do mercadinho da esquina do que o mercadinho da esquina pelo preço do Walmart. Então, grava isso daí, tá? Então, a gente tem esse potencial aqui médio de ganho. Em 2 anos o ativo está me dando ali 70%. Né? Ele estava com desconto, essas ações estavam bem mais descontadas, então tinha essa projeção ali também bem mais elevada, mas é um número que a gente pode se balizar principalmente porque estamos olhando para o risco, a probabilidade das duas de ter uma quebra é bem baixa, então nosso risco é bem baixo em comparação com o nosso potencial de ganho. Então, nessa análise aqui, para mim, ganha Banco do Brasil, principalmente pelo risco que a gente tem aqui da companhia, não está muito alavancada, está mais do que Itaú, mas não tem uma alavancagem grande, tem uma estrutura de capital interessante, tem um earning yield legal, porque ela está sendo negociada por um valor baixo, tem um crescimento muito mais interessante do seu lucro líquido ao ano e tem um crescimento do seu patrimônio líquido que vai bem assim, acima da média da inflação, tá, dos últimos tempos. E aí a gente tem uma projeção que é bem interessante, isso aqui obviamente para a gente pegar como parâmetro. Então, se vocês
seguirem esses passos aqui, esses 3 passos, analisar performance, analisar risco, analisar lucro, para qualquer ativo que você venha pegar, você vai ter resultados excepcionais acima da média. Então, Banco do Brasil, 70% ali em 2 anos, seguir todas essas premissas aqui. VEG3, para quem seguiu essa mesma premissa, 1.200% em 10 anos. Se você for pegar BB Seguridade, 80% também ali em 2 anos. Então, e quem obviamente usou o mercado de opções para fazer aquela estratégia de gerar renda, reduzir o meu preço médio de compra, deixar as ações mais baratas, esse resultado cresceu ainda mais. Léo, como é que eu faço isso? Eu posso usar as opções para comprar um ativo e eu ficar recebendo caixa por isso, foi o que eu fiz com o Banco do Brasil, e posso vender call se o ativo vier com uma valorização expressiva, o que pode ser satisfatório para estar liquidando parte dessa posição ou a posição total para tentar comprar o ativo mais barato, e isso faz com que o meu preço médio despenque, tá? Então quem quiser aprender mais, inclusive, como usar o mercado de opções para gerar renda recorrente com as suas ações, seus ativos que você tem na carteira, vamos colocar o link aqui embaixo desse vídeo, que aí você pode acessar. E agora, o mais importante que vocês precisam entender aqui. 2021 a gente fez aqui essa série de vídeos e apontamos diversas ações que voaram. Pode olhar lá no meu canal do YouTube, tá lá ainda registrado, tá? E se você souber usar as opções, pode ser ainda melhor. Então consuma aí todos os conteúdos, você pode ter esses resultados aí só para Banco do Brasil, só um adicional aqui, usando o mercado de opções, ele agregou 20% de retorno ali no meu resultado com as ações. Quem quiser saber mais, está o link aqui embaixo. E nos próximos vídeos vamos analisar os outros bancos, Bradesco, Santander, e ver quais que têm estrutura de risco baixo e um grande potencial de retorno, visto que tem algumas ações que caíram bastante aí, dados os últimos balanços, como o Bradesco, muita gente curiosa aí para saber o que aconteceu com o Bradesco, e é isso. E você não pode perder esses vídeos, tá? Senão você pode ficar de fora aí de um grande momento. Então, para isso você precisa se inscrever aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações quando os novos vídeos forem para o ar, e aproveita, se já tiver gostado, já deixa o joinha, o like aí, deixa nos comentários sobre o que você achou desse vídeo, se você gostou, se está gostando dessa série, se quer que continue, coloca aqui embaixo. Você quer que a gente fale de outras empresas? Quais empresas você gostaria de saber? Qual setor? Para a gente comentar essa parte quantitativa, né? Essa análise dos números e essas possíveis projeções. Bom, no mais é isso, espero que tenham gostado, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.